Aí, meus alunos do nono ano, estamos de volta. E agora vamos falar de ciências. Muito bem. O nosso assunto está na página do livro 24 a 31. É primordial que vocês leiam e procurem entender com atenção. O que eu estou falando aqui, vou falar só um resumo do assunto. É interessante que vocês leiam e resolvam as questões no final da leitura. A atividade está no livro, copiem no caderno e respondam, tá? Muito bem, vamos lá. Falar de constituição da matéria, a gente tem que primeiro, a gente necessita falar do átomo, tá? Bom, para se falar do átomo, nós temos que lembrar de dois nomes, né? Dois nomes importantes. É o Leucipo de Mileto, né, que viveu no século V a.C., e Demócrito de Abdera, que viveu cerca de 370 a 460 a.C. Mas eles eram estudiosos, né? Eles que tentaram, por meio de conceito, explicar a constituição da matéria. Veja bem, esses dois tentaram, por meio de conceito, explicar a constituição da matéria. Bom, primeiro, o átomo é de origem grega. O nome átomo é de origem grega e significa indivisível. Quer dizer, é uma coisa que não se divide, né? Bom, tanto o Leucipo de Mileto como o Demócrito, eles, para explicar a constituição da matéria, eles achavam que se a gente pegasse a matéria e dividisse em partes cada vez menores, ia chegar a um ponto em que ia sobrar uma parte que não se poderia mais dividir. E esta parte foi justamente essa parte que eles chamaram de átomo. Essa parte seria o átomo. Muito bem. Mas, a partir do século XIX, o átomo, a história do átomo ressurgiu com força total. Porém, dessa vez com teorias científicas. O que é teoria científica? É uma coisa baseada em observações, em experimentos, em estudo. Aí essas teorias começaram a ressurgir. Em meados do século XX, surgiram alguns modelos. Modelos aqui são formas de explicar o átomo. Faz-se um modelo e tenta-se explicar o átomo. Então surgiram algum modelo que procuraram descrever a estrutura do átomo. De modo geral, esses modelos são ferramentas utilizadas pelo cientista para explicar objetos, assim como objetos, explicar sistemas, explicar fenômenos, da realidade. Vamos, neste momento, estudar os modelos atômicos sugeridos por Dalton, por Thomson e por Rutherford. Primeiro vamos ver o Thomson, o que ele achava, qual era a forma do modelo dele. O Thomson é um cientista inglês que ele nasceu em 1766 e faleceu em 1844, mas deixou um bom conteúdo aí para ser analisado. Foi a partir dele que os cientistas começaram a criar modelos e explicar o átomo, em suas pesquisas com gases durante o período de 1813 a 1807, Dalton desenvolveu a teoria sobre a composição da matéria e a descrição do átomo. Seus principais fundamentos eram, veja só, os principais fundamentos dos átomos eram a matéria. Os principais fundamentos da matéria sobre Dalton era o seguinte: a matéria era formada por partículas fundamentais, denominadas átomos. Os átomos são partículas maciças, indivisíveis, não podendo ser criadas e nem destruídas. Cada elemento químico possui um determinado tipo de átomo. Outro.
Os átomos de elementos distintos apresentam diferentes propriedades, diferentes tamanhos e diferentes massas. Então, assim, Dalton analisou, fez seu estudo baseado e criou esses fundamentos sobre a matéria. Tá? Vamos ver agora o modelo atômico de Thomson. Algum tempo depois da teoria de Dalton, ainda no século XIX, vários cientistas também realizaram trabalhos com gases. Entre eles estava o físico inglês William Croker. Nasceu em 1832 e faleceu em 1919. Com base em seus experimentos, em 1887, com base no experimento do William Croker, né? Outro cientista, o físico inglês Joseph John Thomson, em 1856 a 1940, demonstrou que o átomo era formado por partículas bem menores do que a gente imaginava antes, né? Bem menores, e eram carregadas negativamente, né? Com cargas elétricas negativas. De acordo com as características observadas nos experimentos, que também realizou com gases, o Thomson nomeou as partículas de cargas negativa, ele colocou o nome, nomeou de elétron, né? E propôs o modelo atômico que consistia em uma esfera, né? Uma esfera carregada positivamente, no qual os elétrons estavam mergulhados nela, dentro dessa esfera, né? Os elétrons estavam ali mergulhados nela, né? Como se fosse assim, sementes de melancia. É uma melancia, dentro da melancia tem aquelas sementes, então vamos supor que as sementes seriam os elétrons, né? E esse modelo, né, ficou conhecido como pudim de passas. Com isso, Thomson provou que os átomos eram divisíveis, né? O Thomson ele já provou que os átomos eram divisíveis, podia se dividir. Em 1906, ele ganhou o prêmio Nobel de Física pela sua descoberta, relatadas a condução de eletricidades em gases. Né? O modelo atômico de Rutherford. Em 1909, alguns anos após os experimentos de Thomson, o físico neozelandês, né, Ernest Rutherford, que nasceu em 1871 e faleceu em 1937, pediu aos seus alunos, né, que ele era professor, então ele pediu aos alunos de doutorado, né, quais os alunos? O Jones e o Geiger. Isso é lá no meado de 1882 a 1945, né? E Ernest Mardens. Né? Bom, e os auxiliares deles, né? Pediu que realizasse um experimento com o objetivo de tentar comprovar o modelo do Thomson para a constituição da matéria. Esse experimento utilizava de um material radioativo, eles pegaram um material radioativo, o polônio, inclusive, que já sabia que o polônio emitia partícula de carga positiva, que chamava partículas alfa, né? Eles já sabiam na época disso. Né? Eles então pegaram o polônio e colocaram dentro de uma caixinha de chumbo, né? Revestida de chumbo, né? Um bloco, né? Formado assim pela uma estrutura toda de chumbo, do qual esse polônio, através de um furo, deixava passar partículas de carga positiva. O que acontecia? Essas partículas, elas atravessaram uma fina camada de ouro. Eles pegaram e fizeram uma chapa de ouro, né, bem fininha, como se fosse uma lâmina,
É uma lâmina de gilete, é bem fininha, colocaram na frente dessas partículas e as partículas saídas do polônio atravessaram, algumas atravessaram. Atrás do ouro eles colocaram um objeto, né, que detinha alguma coisa que atravessasse ali e marcavam aonde as partículas batiam. Bom, quando essas partículas, eles notaram que primeiro que as partículas, né, de cargas positivas do polônio atravessaram a lâmina de ouro. Umas atravessaram em linha reta, outras não, atravessaram como se tivessem batido em alguma coisa, desviado de alguma coisa, e subiam ou desciam ou iam para os lados. E outras voltavam. Aí, analisando os resultados obtidos, Rutherford percebeu 3 situações diferentes. E foi essa que eu falei. Né? A maioria das partículas conseguia atravessar, algumas atravessavam o ouro e sofriam desvios, e uma pequena quantidade conseguiam voltar. Né? Umas não passavam e outras conseguiam voltar. Então, Rutherford concluiu o seguinte, que o átomo possuía um núcleo ali maciço e rodeado de um espaço vago, por onde as partículas passavam. E as que voltavam era porque batiam nesse núcleo e voltavam.